Bem-vindo! Na aula de hoje você saberá como resolver uma equação do segundo grau incompleta. Uma equação do segundo grau tem a seguinte forma chamada forma canônica: ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Uma equação do segundo grau apresenta esta forma que se chama forma canônica da equação do segundo grau. De referir que uma equação de segundo grau também se chama equação quadrática. Nesta mesma equação, os valores de A, B e o valor de C são certos números reais. Portanto, A, B e C pertencem a R, ao conjunto dos números reais. Mas o valor de A, o A, nunca deve ser igual a zero, pois, caso ele seja igual a zero, vai anular o termo quadrático, que é o termo com x ao quadrado, e esta equação automaticamente deixa de ser uma equação quadrática. Se uma equação do segundo grau não apresentar os coeficientes b ou o coeficiente c, diz-se que esta equação é incompleta. Vejamos, por exemplo, na linha A, temos menos 6x ao quadrado é igual a zero. Portanto, repara que aqui só temos o termo quadrático. Temos o valor de A, que é menos 6. Não temos os valores de B nem de C. Nesta situação, diz-se que é uma equação incompleta. Um outro exemplo para a linha B seria 2x ao quadrado menos 8 é igual a zero. Esta equação do segundo grau também diz-se incompleta porque não apresenta o valor de B. O valor de B é o termo linear que apresenta o x. Não aparece aqui. Aqui só temos o coeficiente A, que é igual a 2, e o coeficiente C, que é menos 8, faltando neste caso o coeficiente B. Assim, também é uma equação de segundo grau incompleta. Um terceiro exemplo seria da equação menos 5x ao quadrado menos 10x é igual a zero. Esta equação do segundo grau também é incompleta porque não apresenta o valor de C. O valor de C, que é o termo independente, o termo sem x. Mas como resolver uma equação do segundo grau? Uma equação quadrática incompleta? Veja a seguir. Para esta primeira equação, basta nos retirar o coeficiente A, que é igual a menos 6, para o segundo membro. Portanto, como ele se encontra a multiplicar, vai passar a dividir. E nesta situação teremos x ao quadrado é igual a zero a dividir por menos 6. Portanto, este fator, como estava a multiplicar, passou para o segundo membro a dividir. Evoluindo, teremos x ao quadrado é igual a 0 a dividir por qualquer número é igual a zero, exceto se for o próprio zero a dividir. Daqui, transformamos o quadrado em raiz quadrada no outro membro, então passamos a ter x é igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? É porque uma equação quadrática apresenta duas raízes, e é por isso que colocamos mais ou menos. Então, raiz quadrada de zero, e x é igual a mais ou menos. A raiz quadrada de zero é igual a zero. E como você sabe, o zero não é um número positivo nem negativo, então escrevemos aqui x é igual a zero. Para resolver este segundo tipo de equação incompleta, começamos por transladar o valor de C, que é menos 8, para o segundo membro, que é 2x ao quadrado é igual, o menos 8 quando passa para o segundo membro muda de sinal, passa a ser um número positivo. Agora, como estamos à procura das raízes, ou seja, dos valores de x, devemos retirar o coeficiente 2 para a direita. E como ele se encontra a multiplicar o x ao quadrado, passará a dividir. E é por isso que passamos a ter x ao quadrado é igual a 8 a dividir por 2. E como vocês sabem, 8 a dividir por 2 é igual a 4. E é por isso que escrevemos que x ao quadrado é igual a 4. Para nós encontrarmos o x, basta transformar o quadrado em raiz quadrada no segundo membro. Assim sendo, teremos x
é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. E a terminar, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 é igual a 2. E se você pretender, pode separar isto em x1 é igual a menos 2 e x2 é igual a mais 2, ou simplesmente 2, porque nós podemos escrever um número positivo mesmo sem apresentar o sinal menos. Vejamos agora, por último, como resolver este tipo de equação do segundo grau incompleta. Nesta situação, é necessário primeiro colocar em evidência os termos repetidos. Veja que aqui temos menos 5x ao quadrado menos 10x é igual a 0. No x ao quadrado nós podemos reescrever como sendo x vezes x. E o menos 10 podemos reescrevê-lo como sendo menos 5 vezes 2. E é por isso que passaremos a ter menos 5x e ainda vezes x, menos 5 vezes 2x é igual a 0. Assim sendo, vamos colocar em evidência os termos repetidos. Temos menos 5x aqui e ainda menos 5x. Vamos colocá-los em evidência, pelo que passaremos a ter menos 5x em evidência, vezes, abrimos parênteses, tendo saído menos 5x, sobra o x, então ficamos com x. Tendo saído menos 5x, aqui ficamos com mais 2, fica o mais 2, fechamos parênteses e é igual a 0. Agora, temos uma multiplicação de menos 5x com esta expressão entre parênteses e cujo resultado é igual a 0. Então, uma multiplicação é igual a 0 quando um dos fatores é igual a 0. Ou seja, menos 5x é igual a 0 ou x mais 2 é igual a 0. Resolvendo isto, passaremos a ter, aqui passamos o menos 5 para a direita e como se encontra a multiplicar, vai passar a dividir. Então, x é igual a 0 a dividir por menos 5. Ou, esta parte, transladamos o 2 para a direita e como o 2 se encontra a somar, vai passar a subtrair e teremos x é igual a 0 menos 2. A terminar, teremos x é igual a 0 a dividir por menos 5 é igual a 0 e x é igual a 0 menos 2 é igual a menos 2. E por via disso, resolvemos as equações quadráticas ou equações do segundo grau incompleta. Portanto, cada tipo de equação tem uma certa forma própria para resolver. O que você achou deste vídeo? Mande um like para ajudar este canal a crescer e partilhe este vídeo para outras pessoas para que também possam aprender esta matéria. Por hoje é tudo, até no próximo vídeo.